variar, é um assunto que quase não se fala, né, Guilherme? O ovo que tudo vê, ele está em todas, e nessa daí, mais uma vez, ele vem praticando essa criatividade jurídica. Tinha a criatividade contábil nos governos lulopetistas, agora nós temos a criatividade jurídica, que é impressionante. E todos os assuntos que envolvem os nossos magnânimos ministros acabam sempre caindo nessa de ameaça ao Estado democrático de direito, a violência institucional, blá, 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 blá. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que, quando se fala em fortalecimento das instituições, os ataques às instituições, isso é típico de ditadura. Porque em uma democracia, quem deveria ter poder de pressão, de eleger os seus representantes e de participar do debate público, seria o povo. O poder deveria emanar do povo. Em uma democracia, o povo está acima das instituições. Só que, infelizmente, em terra de Paulo Freire, fala-se muito, tanto aí no jornalismo da grande mídia, quanto entre as nossas autoridades maravilhosas que compõem esse sistema burocrático tupiniquim, que o fortalecimento das instituições é algo democrático. E, por favor, não me entendam mal, as instituições são sim muito importantes, mas elas não podem colocar o cidadão comum, no cidadão comum, a pecha de atentar contra o Estado democrático de direito quando ele faz críticas a autoridades. O fato de eu criticar um ministro não quer dizer que eu queira que se acabem todos os ministérios, ou que eu queira que se extinga o governo, virei anarcocapitalista, critiquei o presidente. Não é isso. Em uma democracia, as pessoas devem ter a liberdade de criticar, e aí, quando há algum excesso, porque sempre tem algum maluco ou outro que vai querer fazer um atentado, alguma coisa assim. Infelizmente, a raça humana tem dessas coisas, mas nestes casos as pessoas são enquadradas em um devido processo legal, onde elas tenham acesso a todas as acusações que elas estão sofrendo para poder se defender. Direito esse que foi concedido aí, inclusive, a traficantes, a criminosos do colarinho branco em geral, e que muitas pessoas não têm. Vale lembrar aqui a fala da Bárbara De Stefani, quando esteve na audiência do Senado, e disse que ela gostaria de ter o mesmo direito que um traficante, porque as pessoas que entram nesses inquéritos super secretos da Suprema Corte não sabem, via de regra, do que estão sendo acusadas e não têm acesso aos autos. Isso é uma manobra que eles fazem, né? Porque deveria ser facilitado o acesso aos autos às pessoas que estão sendo acusadas. Mas o nosso querido ministro ilustríssimo Ovo que tudo vê, ele faz isso de uma forma que os inquéritos são sigilosos e eles são físicos, não tem esses inquéritos em meio eletrônico. Então, pessoas como eu, que foram parar em processos da Suprema Corte, sabe-se lá por quê, porque eu não tenho foro privilegiado, tem que pagar advogados caríssimos que vão a Brasília e têm acesso a uma parte, geralmente a uma parte dessas acusações. Especificamente quanto a esse processo em que ele se declarou impedido, eu estou acompanhando aí os jornalistas da extrema imprensa para ver qual vai ser a manobra, porque até então estavam dizendo que era um absurdo dizer que o Alexandre de Moraes estaria impedido, blá, 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 blá. Agora ele desmembrou, como sempre, né, nessas manobras criativas que ele faz, desmembrou, e aí a ameaça ao Estado democrático de direito, ataque às instituições, ou seja, qual for o nome da vez, ele continua julgando. E o caso que se refere a ele foi remetido para a instância competente. Vale lembrar aqui do caso do aeroporto de Roma, que para mim é muito emblemático. Foi, na época, bastante comentado. A mídia saiu em defesa do ministro, dizendo que ele tinha sido violentamente atacado. Inclusive, o Lula fez um discurso dizendo com estas palavras que essa gente tinha que ser extirpada. Hoje, muito tempo depois, a gente não tem acesso às imagens da câmera do aeroporto. O governo italiano já falou que não houve nada desse tipo. O que aconteceu ali foi uma troca de acusações, um entrevero, como dizemos aqui no Sul, né? Rolou um entrevero no aeroporto de Roma, mas o delegado da Polícia Federal que investigou o caso
chegou à conclusão de que não tinha essa agressão toda. Tanto que hoje a mídia trata isso como hostilidade. Na época eram ataques, eram ameaças, agora são hostilidades. E este mesmo delegado que deu esse parecer contrário à vontade do Alexandre de Moraes está sendo afastado do Departamento de Inteligência da Polícia Federal. Se uma coisa tem relação com a outra, não sabemos, mas que é muita coincidência, é. Então, a gente não tem nem como comentar especificamente sobre este caso, porque, de novo, é um inquérito sob sigilo. O que a gente sabe é que as ameaças foram feitas por e-mail, mas quais foram efetivamente essas ameaças? Por que eles não tornam público? Eu não tenho como dizer com 100% de certeza, mas eu tenho uma pista. Com relação, vamos aqui ao assunto das enchentes no Rio Grande do Sul, ao secretário na época da SECOM, senhor Paulo Montoya, quer dizer, Paulo Pimenta, desculpa, é Paulo Pimenta o nome dele, e ele acusou ali várias pessoas de terem propagado fake news. Falavam sobre caminhões que estariam sendo barrados pela NTT, que não é fake news, foi comprovado depois pela reportagem do SBT, e tem inclusive um post da Estepa Paiano falando que, na opinião dela, um Estado grande entrega ineficiência, isto é, uma opinião que foi colocada como fake news. No momento que isso se tornou público, ficou evidente que o Paulo Pimenta estava querendo criminalizar críticas à administração atual. Será que é por isso que o Alexandre mantém essas decisões em sigilo? Sempre se fala assim, acusado de fake news, ameaça ao Estado Democrático de Direito, sempre coisas vagas, e aí a pessoa trabalha dentro da cabeça dela com o que ela acha que aconteceu. Então, aqui, puxando até o gancho de Serrão, enquanto ele falava, eu anotava, ele falou que o bastão troca de mãos, né? Esse é um poder muito grande para ter nas mãos de um homem só ou de uma instituição, de não ter nenhum tipo de freio e contrapeso. Deveria ter, se a gente estivesse numa democracia, mas atualmente sabemos que não há nenhum tipo de freio e nessa Suprema Corte tomam-se aí decisões que não podem sequer ser questionadas. Primeira coisa, o bastão troca de mãos, isso é uma verdade, mas outra verdade que muitos jornalistas que até então aplaudiam a censura já estão sentindo é que não tratamos somente da Suprema Corte, o sistema judiciário ele é feito de várias instâncias e lá na primeira instância já tem jornalista sendo censurado por fazer matérias que desagradem a prefeitura local, algum vereador, jornalistas, inclusive de esquerda, que estão tendo aí o seu direito à liberdade de expressão cerceados, porque eu sou a favor que todos tenham a liberdade de expressão, a esquerda e a direita, para que se faça o debate público e as pessoas que não são idiotas vão escolher, vão estudar e vão atrás das informações e vão escolher qual a linha de raciocínio delas. A gente não precisa de ninguém tutelando informações. Dessa maneira como a Suprema Corte está agindo, eles apenas revelam que sentem um total desprezo pelo povo e que consideram o povo brasileiro um bando de idiotas que precisa aí de uma editoria, como disse um certo ministro há um tempo atrás, né? Que eles são os editores do Brasil. Então, o povo brasileiro não tem inteligência suficiente para escolher e apurar as informações e precisa dos magnânimos na sua torre de marfim para nos dizer o que é verdade ou o que é mentira. O nome desse regime, você sabe, né, Guilherme? É ditadura, o contrário da democracia.